Queridos amigos da TV A Caminho da Luz e da Rádio Clube de Itapira, nós estamos com o programa A Caminho da Luz e vamos estudar, no primeiro bloco, o livro Nosso Lar, sempre estudando uma obra de Francisco Cândido Xavier. Estamos na sequência para tentarmos entender um pouco melhor essas questões que falam da vida e de como é o mundo espiritual. Hoje nós vamos ver André Luiz numa região dentro de Nosso Lar, atendendo uma ala feminina. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria podermos iniciar o programa Caminho da Luz, estudando o livro Nosso Lar. Que Jesus abençoe a cada amigo, a cada pessoa que está neste momento sintonizado conosco, assistindo ao estudo do livro Nosso Lar. E se você quiser acompanhar os capítulos anteriores, tem totalmente gratuito na página da TV A Caminho da Luz e também no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Vamos então ler o capítulo para que a gente possa estudar parte a parte, cada frase, para entendermos um pouco melhor o pensamento do mundo espiritual. Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes. Acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. André, no mundo espiritual, ele começou a ter a oportunidade de despertar o seu espírito para ver coisas que quando ele estava encarnado ele não via, não percebia, como por exemplo tratar o outro como irmão, tratar o outro com fraternidade. E ele começou a pegar um gosto muito grande por atender nas alas masculinas das câmaras de retificação, quando ele teve a oportunidade, quando ele teve a dádiva de também visitar, de também notar como é que era a ala feminina daqueles nobres trabalhos de socorro. E Narcisa, que para ele foi uma grande amiga, uma grande companheira, uma grande servidora, ela desde o princípio procurava orientar André da necessidade de tudo que forem fazer, colocar em amor, respeito, carinho, porque são estes sentimentos que irão possibilitar com que eles possam
com que eles consigam realmente atingir os fins em que ali eles estão, que é a ajuda fraternal, que é a ajuda espiritual. Gostaria também, André, de poder estar nesse princípio do capítulo, relembrar ao nosso telespectador, ao nosso rádio ouvinte, de que André Luiz está estagiando em nosso lar. E nesse estágio que ele está fazendo, já estava na ala masculina. Mas ele gostaria de saber como é a ala feminina. Pediu a Narcisa para interceder em uma visita, para acompanhar o que acontecia naquela ala. E ele então foi orientado que a situação é a mesma, as dificuldades são a mesma, os espíritos carregando do mundo carnal as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, os seus vícios, tudo isso acompanhado de muita mágoa, de muita tristeza, de muito rancor, porque a grande doença que nós temos, e no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando uma mensagem no advento do Espírito da Verdade, ele começa dizendo: eu sou o grande médico das almas. Logicamente é uma mensagem do pensamento do próprio Jesus. E qual é a doença da alma? É exatamente o homem velho, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso ser egóico, que não mede esforço para as conquistas terrenas, nos esquecendo que nós somos espírito. E quando ferimos o nosso espírito, o corpo por si tem as sequelas, tem as consequências naturais. Então ele percebeu que a ala feminina é semelhante à ala masculina. Mas há algo, André, interessante, ele tinha vontade de ir para aquela ala. Alguma coisa chamava a atenção dele. Vamos ver então quem ele encontra nessa ala. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos. Quando atingimos o pavilhão 7, localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto, misto de ironia e resignação. Os olhos, embaciados e tristes, mostravam-se defeituosos, memória inquieta, coração oprimido. Em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que era humilde, penetrar em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo
certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sobre enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde, a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. O tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da enxumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas. Dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias. E possivelmente outra seria minha conduta naquele instante, se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Eu acredito, André, que aqui vale a pena nós fazermos uma pequena pausa antes de que Narcisa pudesse expressar o seu pensamento para André Luiz. São os nossos deslizes do dia a dia, são os momentos que nós nos aproveitamos das criaturas. E muitas vezes imaginamos que isso não tem uma consequência espiritual. Nós vamos perceber o que aconteceu com André, com aquela mulher que ele encontrou derrotada a uma cama, e ele vai perceber o sentimento que emana naquele coração com referência a ele e à família dele. Vejamos as nossas atitudes. Há um dito popular que diz que quem faz esquece, mas aquele que passa por um aborrecimento nunca esquece. É verdade. Nós vamos perceber quantas coisas na nossa vida achamos ser coisas pequenas, mas se pararmos para analisar e refletir como é que o outro entendeu aquela situação, muitas vezes levará um ódio para muitos séculos de sua existência. É por isso que Jesus nos diz: façais aos outros o que gostaria que o outro vos fizesse. Logicamente, um ensinamento sábio. Logicamente, um ensinamento primaz. É interessante, há um dito muito bonito, que eu gosto muito de contar em algumas palestras, que quando nós vamos fazer alguma coisa a alguém, se coloque sempre no lugar desse alguém. Quando você pensar sobre alguma pessoa, se coloque no lugar daquela pessoa.
Quando você for tecer um comentário sobre alguém, se coloque no lugar desse alguém. E com certeza vamos fazer a seguinte pergunta: se eu tivesse que passar por isso, eu gostaria? Se sim, posso continuar fazendo. Se não, por que eu vou fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse para mim? É belíssimos ensinamentos que nos faz compreender a vida. Por isso, queridos irmãos, queridos amigos, queridos simpatizantes da doutrina espírita, relembremos que a vida continua após a morte. E relembremos que a única coisa que nós levamos não é a nossa fortuna, nosso dinheiro, nosso carro, nossa casa e nem o nosso corpo. Levamos o nosso espírito. E dentro desse espírito nós vamos levar uma bagagem como se fosse uma mala. Nessa mala estão os nossos atos. O ato bom e o ato ruim. E são esses atos que nós vamos nos envolver no mundo espiritual. É o que Allan Kardec, através da espiritualidade amiga, nos chama do mundo de erraticidade. É vivermos diante da nossa própria conduta. É interessante quando ele menciona que são muitas camas, uma ao lado da outra, dezenas, centenas de pessoas que ali estão para tratamento. Pessoas que perderam e chegaram à condição de demência, exatamente porque não aprendeu a perdoar ou porque se envolveu nos vícios terrenos. Vamos ver André. Estava ali, diante de uma situação de uma moça que ele acabou se aproveitando dessa moça, era uma serviçal da sua casa. Logicamente, como uma moça, tinha suas aspirações de ter uma família, principalmente a de André, que era uma família afortunada, uma família rica, uma família poderosa. Vamos ver as consequências de tudo isso. Não é mesmo, André? São reflexões que André Luiz naquele momento começou a passar, e ele tem a humildade de dizer que ele conseguiu se abrir naquele momento também porque estava do lado de Narcisa. Talvez se fosse Tobias, Clarencio, ele não teria o mesmo momento de reflexão que ele teve ao lado de Narcisa, e pela qual ele vai em busca de um consolo através de uma palavra. É esse o convite para nós, os espíritas. Quantas pessoas chegam até nós, à feição de um André, querendo desabafar, querendo contar um momento difícil que está passando ou que passou? E quantas são, às vezes, que nós alegamos não termos tempo, não termos aquela oportunidade de conversarmos um pouco? Ela não. Ela ouve com paciência, não condena, procura ser justa, mas procura mostrar para ele também a necessidade do reparo. Um outro ponto interessante é que, com tudo isso, nós vamos perceber que não é o primeiro caso que André encontra em nosso lar. Ele já teve também a presença de um outro senhor que o pai havia prejudicado. Vejamos, não adianta nós imaginarmos que ao prejudicar alguém, e depois não vamos mais ver esse alguém aqui na Terra, significa que essa pessoa desaparecerá. Nós vamos ter que prestar conta. Para todo plantio haverá a semeadura. Vamos ver então o que Narcisa aconselha o nosso irmão André. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral. De experiência própria, entretanto, seu Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu: não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos.
Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer, por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa. Temporariamente, pelas forças que envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. André, aqui vale a pena nós pararmos um pouquinho, tem alguns pontos de reflexão para que possamos analisar, não é? Vejamos quando André coloca as suas dificuldades, o seu coração dilacerado, porque nós, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, na consciência, a nossa consciência, em um determinado momento, vai nos acusar. Nós vemos hoje muitas pessoas fazerem muitas coisas erradas. E as pessoas dizem, mas as pessoas não têm consciência? Ainda não. A consciência, ela só se desperta quando nós passamos a conhecer o Evangelho. Quando nós passamos a conhecer Jesus. Como nós passamos a entender a encarnação. Como nós passamos a entender a pluralidade da existência humana. Quando nós passamos a entender que nós somos espíritos imortais. Quando nós passamos a entender que o mundo se faz de plantio, mas também, obrigatoriamente, tem que se fazer a colheita. André tinha uma grande oportunidade. Mas há a recomendação de Narcisa, André, que nos chama a atenção. Ela diz para André, André, não se identifique. Ouça, se torne amigo dessa senhora. E depois, mais para frente, você possa contar e pedir perdão. É por isso, André, que nós somos convocados na doutrina espírita a ser caridosos. Quando nós fazemos a sopa e vamos servir a sopa nas mesas, muitas vezes ali estão grandes inimigos nossos do passado, que nós prejudicamos e muito, e hoje bate a porta cobrando de nós alguma coisa. Nós vamos começando a entregar essa sopa. Um dia, vamos talvez saber o que fizemos a eles. Mas hoje, ainda pela ignorância que paira em nosso coração, é interessante nós não sabermos. Por isso, o capítulo 15º do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Não consigo ver outro meio de reparar os nossos defeitos se não for pelo caminho da caridade. E tem uma frase que Narcisa deixou para André e, naturalmente, para nós, muito interessante. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. É a condição que nós, os espíritas, estamos hoje. Pelo conhecimento que nós hoje temos condições de lidarmos, por exemplo, com uma situação que aos nossos olhos é contraditório do que imaginamos ser o correto. Nós hoje sabemos que a vida não é composta apenas do que gostaríamos que fosse, e já que é desta maneira, muitas vezes nós estamos colhendo na vida o que ontem nós plantamos. Mas o plantio de ontem não foi um plantio ameno, um plantio amigo, um plantio em que pudéssemos no hoje colher apenas e tão somente as flores. No ontem, lançamos muitos espinhos. No ontem, lançamos muitas ingratidões. E, naturalmente, hoje, nós estamos colhendo proporcional ao que ontem plantamos. Por isso que bem-aventurados aqueles que têm condições de pagar, porque têm esclarecimento, porque têm a oportunidade de ver a vida não com aqueles olhos pessimistas,
não com aqueles olhos de que foi esquecido por Deus, não daqueles olhos de que Deus privilegiou todo mundo, menos a minha própria pessoa. Então que nós possamos ver a vida como uma grande escola. Este reencontro que André Luiz está tendo lá, nós temos todos os dias, no lar, no trabalho, na religião, na via pública. Basta agora nós termos a humildade de reconhecermos e a hombridade de corrermos atrás do tempo perdido. Vamos agora, então, ouvir Elisa no seu desabafo. E vamos ver como André Luiz recebe a história da sua própria vida, na qual ele era o protagonista. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa, deve ter sofrido muito? Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. Depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã. Por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e em seguida o horror de mim mesma. A sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Olha que interessante, pai André, com toda a sua capacidade intelectual, que trazia um coração
voltado apenas e tão somente para as conquistas que o mundo lhe dava, ele começou a sentir remorso, a sentir culpa. E ele, ao passo que foi conversando com aquela companheira, que ontem juntos deram início nesta trágica trajetória que esta nossa companheira teve, nós começamos a notar que André foi perguntando, por exemplo, e qual o nome da pessoa? E ela foi dizendo o nome dele, o nome dos pais. E você tem ódio, rancor, ressentimento? E ela dá uma verdadeira aula para André Luiz, mostrando que a visão que Nemésia, que os companheiros espirituais estavam dando ali, eram do amor fraternal. Mas espera aí, se ele teve a parte de culpa, você também teve, porque você cedeu? Talvez se você tivesse dito não, se você tivesse tido uma conversa diferente, não chegaria no jeito que chegou, porque ela estava vendo apenas e tão somente um culpado, como nós sempre procuramos. Mas será que o culpado também não era ela? E foi aí que ela começou a notar que ela também tinha participação nos equívocos da vida dela, começando desde a época da mocidade, desde a época em que foi morar com os pais de André Luiz, na condição de uma empregada, na condição de uma secretária, na condição do nome que nós quisermos dar para aquelas companheiras que com muito amor cuidam de uma casa alheia. Então nós começamos a notar que o mundo espiritual está dando o que nós, os espíritas, já estamos tendo há muito tempo, que é a compreensão das dificuldades da vida. Aqui nós vamos enxergar também, André, 3 pontos a ser colocados, a ser analisado. O primeiro, a quebra do orgulho daquele homem tão orgulhoso que era André Luiz. O segundo momento, ela começa a entender a importância do perdão. Na verdade, o auto-perdão. Porque para que eu possa perdoar alguém, primeiro eu tenho que me perdoar. Eu tenho que sentir que também eu errei. E quando eu começo a entender que também eu errei, fica mais fácil perdoar o meu próximo. E o terceiro ponto é a ilusão das questões da matéria, achando que o mundo é algo dourado, que vai iluminar os nossos caminhos, custe o que custar, onde muitas vezes esse dinheiro queima as nossas mãos e queima a nossa consciência. Já que com esse desabafo entre os dois que ali se encontravam frente a frente, vamos ver o restante dessa história para continuar o nosso comentário. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, doravante. E sua voz, disse Elisa, ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora, não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou-me as mãos, maternalmente, e repetiu: que Jesus o abençoe. É uma história muito interessante, porque é uma história que muitas vezes, mudando-se os fatos, pode ter passado conosco. E nós vemos aquele homem que chegou no mundo espiritual passando longos anos de sofrimento, 8, 9 anos, numa região mais densa do umbral. Tinha de tudo quando esteve encarnado, já veio de uma família abastada, teve a oportunidade de estudar, de se tornar um grande médico,
um grande cientista, era muito respeitado na sua época, por onde passava. E aqui ele começa a notar que o importante não é apenas o alimento intelectual, mediante a ele ter uma capacidade enorme no campo da inteligência. Ele começa também a ver a necessidade do reparo, da manutenção do seu coração, e de que sozinhos nós não vamos a lugar algum. E mediante aquela mulher em que ele tinha participação direta no sofrimento daquela companheira, é evidente que ela poderia ter revertido a situação, é evidente que ela poderia ter mudado o rumo da sua vida, mas ela se largou nas teias em que ambos iniciaram, e naquele momento ele se vê também na condição de culpado por ela ter chegado naquela situação. Mas ele, com muita humildade, ele estende suas mãos, oferecendo-lhe a ajuda que ela tanto necessitava naquele momento. Interessante, quando nós lemos um livro, muitas vezes nós até nos emocionamos porque nos colocamos no lugar dessas pessoas, porque também é história de nossa vida, porque também erramos, e ao errar, amanhã teremos que prestar contas. É bonito quando Narcisa, num determinado momento, diz a André Luiz: André, abençoado aquele que já está pagando as suas dívidas. Quando uma dor bate a porta de nossa casa, quando uma dificuldade envolve o nosso coração, em vez de você reclamar de Deus, agradeça-o. Porque significa que você está colhendo. Colha com dignidade, colha com sabedoria. Porque nós temos dois caminhos, o caminho da revolta e o caminho da resignação. A revolta não irá resolver o nosso problema, pelo contrário, irá criar uma série de problemas novos. A resignação significa que você entendeu o Evangelho. Se alguém me magoou, vou fazer uma prece por esse alguém. Se eu não consigo ainda me aproximar dessa pessoa, vou fazer prece. É o que o Evangelho nos ensina, para que um dia, sem sombra de dúvida, nós vamos ter a oportunidade que André e Elisa tiveram para se reencontrar no momento que os dois estavam preparados para falar de Jesus, para agradecer a Jesus, para agradecer aquele momento. Veja a alegria que ela ficou quando André disse: eu vou cuidar de você. Cuidar daquela pessoa que ele havia abandonado, jogado na sarjeta quando jovem. Se desfrutou da moça, aproveitou-se dos cadinhos doloridos da sexualidade e, de repente, a fez nesses momentos de dor. A vida é uma grande escola e cada um de nós somos protagonista dessa escola e desse grande teatro que nós vamos chamar o teatro da vida. E nesses caminhos abençoados dos reencontros, nós também nos encontramos. Vamos nos reencontrando enquanto estamos encarnados e que possamos não deixar tudo para quando estivermos no mundo espiritual. Que possamos no hoje fazermos a parte que nos compete, para não ficar tudo no amanhã, para não termos que resolver tudo no amanhã. Que possamos no hoje compreender o papel que nós somos convidados com amor. É verdade, como que realmente o Espiritismo é uma grande escola, que nos dá grandes ensinamentos de transformação para o nosso corpo, mas acima de tudo, para o nosso espírito, fazendo com que a Terra seja uma grande escola de experiências e que nós saibamos desfrutar dessas experiências com sabedoria. Porque a dor, querendo sim, querendo não, em determinados momentos vai visitar a porta da minha casa, da sua casa. Porque todos nós temos muito que quitar com referência ao passado. Saibamos quitar com alegria, saibamos quitar
com honestidade, tendo a Terra como esse momento de um processo de evolução. Quer mandar sua mensagem? Mande através do Facebook. Procure pelo nosso querido Sérgio Vilar e por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Mas você também tem a opção de mandar um e-mail. O do nosso querido Sérgio é vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. E também, se tiver oportunidade, conheça o nosso blog www.andreluizvilar.com.br. A sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, como é importante esse livro. Esse livro, eu confesso que tem trazido uma experiência de vida para todos nós muito importante. Agradeço a você que tem sempre mandado mensagens de agradecimento, porque da nossa TV é o programa mais assistido, é o programa que mais tem repercutido, porque temos feito uma análise sincera, à luz da doutrina espírita, sobre como é o mundo espiritual. Esse mundo ainda desconhecido. Confesso, André, que fico muito preocupado quando vejo tantas pessoas falar do mundo espiritual como se fossem grandes conhecedores. E de repente nós perguntamos às pessoas, você sabe o que é o mundo espiritual? E não sabem nada. Nós não sabemos sequer as coisas pertinentes à crosta, quanto mais o que é o umbral, quais são as faixas dentro do umbral, o que é as trevas, o que é o abismo. Nós não sabemos nada, não temos condições de conhecer nada. Os livros estão começando a mostrar para nós o que é o mundo espiritual. Que nós possamos ter humildade, né, Sérgio, estudar. Hoje nós vemos um espiritismo muito dividido, um espiritismo cheio de donos da verdade, cheio de pessoas mostrando o que muitas vezes não está em Kardec, não está no Chico. É evidente que a obra toda do espiritismo não está apenas em Kardec, não está apenas em Chico. Tem outros médiuns que trouxeram uma contribuição muito grande, como, por exemplo, Dona Ivone Pereira do Amaral. Então nós começamos a ver que talvez seja o momento de nós voltarmos às origens, ao trabalho, estudarmos e irmos ao trabalho para que possamos compreender o real papel que devemos desempenhar. Por isso eu vou resumir o estudo de hoje para acabar esse bloco do nosso programa dizendo assim, precisamos deixar de escrever mais pela internet, de fazermos comentários desairosos sobre o mundo espiritual e vamos gastar essa encarnação para lermos a belíssima obra de Jesus, de Kardec e de Chico Xavier.